Te dá a impressão, a gente estava conversando isso na redação com alguns torcedores do Flamengo, te dá a impressão que aí não é uma questão de opção do treinador, até porque hoje foi time completo, né? Sim. Dentro do que ele tinha, ele não podia contar com o Thiago Maia, não podia contar com o Pulgar e não podia contar com o Luiz Araújo também, que estava suspenso. Mas, gente, hoje foi o retorno de Gerson, com Bruno Henrique, com Gabigol, com Arrascaeta, com Everton Ribeiro. Quinteto. Que não viu eles juntos há muito tempo. Mas te dá a impressão que o time encara o Campeonato Brasileiro diferente do que nas Copas? Estou falando uma questão meio subjetiva até, de espírito, de forma de encarar o desafio. Dá. E não estou falando que é o Sampaoli, e ele não poupa também, não está poupando. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Separei para vocês aqui um corte do programa Linha de Passe da ESPN Brasil. Vamos ver o que eles falaram do Flamengo e América Mineiro. O Flamengo só ficou no empate, saiu no lucro, hein? No finalzinho, cara, o Flamengo empatou, não jogou nada. No final eu vou falar aqui o que eu achei do jogo, vou falar sobre o Botafogo, sobre o Grêmio, que é o nosso adversário da Copa do Brasil. Será que o Flamengo tem chance ainda de ser campeão brasileiro? Do jeito que tá jogando o Campeonato Brasileiro, esquece. Não tem chance. Teríamos que torcer muito para o Botafogo perder vários jogos e o Flamengo começar a jogar no Campeonato Brasileiro. Parecem que eles não querem ser campeão brasileiro, cara. É ridículo a forma que o Flamengo encara o Campeonato Brasileiro. Não dá para entender, simples assim. Muito bem, as imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Quero pedir para você aí que gosta do nosso trabalho aqui, por mais que o Flamengo decepcionou hoje, cara, deixa o like aí para ajudar a gente, se inscreva no canal se você é flamenguista e ative o sininho, tá bom? Estamos aqui para trazer para você tudo que a imprensa fala do Mengão. Vamos lá, simbora. Te dá a impressão, a gente estava conversando isso na redação com alguns torcedores do Flamengo, te dá a impressão que aí não é uma questão de opção do treinador, até porque hoje foi time completo, né? Sim. Dentro do que ele tinha, ele não podia contar com o Thiago Maia, não podia contar com o Pulgar e não podia contar com o Luiz Araújo também, que estava suspenso. Mas, gente, hoje foi o retorno de Gerson, com Bruno Henrique, com Gabigol, com Arrascaeta, com Everton Ribeiro. Quinteto. Que não viu eles juntos há muito tempo. Mas te dá a impressão que o time encara o Campeonato Brasileiro diferente do que nas Copas? Estou falando uma questão meio subjetiva até, de espírito, de forma de encarar o desafio. Dá. E não estou falando que é o Sampaoli, e ele não poupa também, não está poupando. Mas te dá essa impressão, porque vários torcedores do Flamengo têm essa sensação. É claro que o jogo foco, de mata-mata, né, é um futebol diferente, né? É um futebol diferente dos pontos corridos. Claro. Então você sabe que ali é tudo ou nada. Você tem que buscar forças de onde não tem. E no campeonato de pontos corridos você sempre acha que tem a chance ali na frente de recuperar. Mas me chama muito a atenção a declaração do Sampaoli, né? A análise do Sampaoli, pelo segundo jogo seguido, admitindo que o time dele não soube sair da proposta do adversário. Exatamente. Contra o Fluminense foi exatamente a mesma coisa, especialmente no segundo tempo. O Fluminense normalmente joga de um lado do campo, quando começou a rodar a bola para o outro, a gente ficou perdido, não conseguiu marcar, Ele quase que admitiu que levou um nó tático no segundo tempo do Fluminense. Ele só não usou essas palavras, mas ele falou, olha, a maneira como o Fluminense jogou no segundo tempo, com as mudanças do Diniz, bloqueou o Flamengo. Isso, traduzindo, seria um nó tático. E hoje, de novo, ele falou, o Flamengo não se sente cômodo nesse tipo de jogo proposto pelo América, marcação individual, o Flamengo errou os tempos, acelerou demais o jogo. Ele não está satisfeito com o rendimento do time dele. Mas por quê? Por que esse time não consegue encontrar um rendimento interessante? É claro que existe a questão do calendário, que é difícil, mas agora o Flamengo, essa semana especialmente, teria tido tempo para descansar, para treinar, para rever seus conceitos básicos. Eu acho que ele tem um pouco de uma parcela de culpa. O time que ele colocou em campo hoje de início era um time muito aberto. Muito aberto. Eu imagino que ele tenha confiado no Alan para ser o cara que, não, o Alan vai me dar uma sustentação aqui no meio. Sim. Vai jogar por dois. Vai jogar por dois, porque ele vinha jogando com Gerson, Thiago Maia e Pulgar. Hoje foi Alan e Gerson. E daí para frente ele tinha todo mundo, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. E aí o Flamengo perdeu o meio-campo. No início do jogo, naquele embalo, naquela empolgação, ele conseguiu ainda
tem um certo controle. A partir da metade do primeiro tempo, ele foi perdendo esse controle. E o América foi saindo para o jogo. E o América foi, opa, dá, hein? Olha que dá. Tem um espaço aqui, tem um espaço ali. Foi crescendo e o América teve várias chances no segundo tempo, especialmente. Sim. Em algum momento ele tira o Everton Ribeiro, bota o Vitor Hugo para tentar dar uma equilibrada. Com 15 do segundo tempo. Só 2 mexidas, tendo um banco de luxo. Então, o que para mim é estranho... Mas ele não resolve, mesmo com a mudança, essa questão. É que, assim, o time vinha dando bons sinais, né? Em jogos em sequência. O público de hoje, 65 mil, né? Mostra que o torcedor esperava uma atuação muito melhor num jogo interessantíssimo para ver no Maracanã hoje. E, evidentemente, esperava uma vitória, pelo menos um jogo capaz de provocar uma vitória, não foi o que o Flamengo fez. E o que para mim é estranho é a incapacidade desse time, com os jogadores que tem, de lidar com uma defesa fechada, que era absolutamente previsível, tanto no primeiro tempo, com as dinâmicas que o Flamengo tentou e todas elas falharam, saindo com 3 zagueiros, etc., 5 homens na frente, a bola não chegava. E depois, no segundo tempo, o Sampaoli vai colocando cada vez mais peso nessa linha ofensiva, mas o time parece ser apenas uma máquina de fazer a bola chegar lá na frente, não importa como. E isso é muito bom para uma equipe que se defende bem, né? E o América... E que sai em transição. E o América faz um bom trabalho. Assim, a gente tem visto o América jogar. O América... Com bola, né? Sem bola é uma peneira. Pois é, mas... 33 gols tomados. Mas o Flamengo, de conseguiu fazer um gol hoje, que foi muito mais volume de pressão, muito mais resultado de volume e pressão do que de qualquer coisa que você possa planejar no jogo. Isso diz mais sobre o Flamengo do que sobre o América. Muito mais, muito mais. Assim, esse elenco passar praticamente um tempo entregando a bola para 5 jogadores basicamente na frente, mostra uma coisa que a gente não está acostumado a ver, né? Que é uma equipe dirigida pelo Sampaoli, sem ideias, sem organização, sem saber, olha, se eu fizer isso, isso e isso, vai acontecer isso. E hoje sem inspiração individual. É muito metódico e hoje sem inspiração individual, que muitas vezes mascara ou disfarça certos defeitos, porque inspiração individual quase sempre o Flamengo tem. O que assusta, no começo do jogo, era o melhor ataque contra a pior defesa, né? E o melhor ataque sofreu para fazer um golzinho na pior defesa da competição. E teve espaço, hein? Os contra-ataques no primeiro tempo, jogo aberto. Nossa, o América deixou, né? O América joga e deixa jogar. Exatamente. E a pior defesa é que teve um lampejo de melhor ataque contra o Colo-Colo, né? Fazendo gol. Exatamente. Eu acho que já é uma constatação, Everton Ribeiro e Arrascaeta juntos, a gente está vendo aí o fim dessa era. Mais pelo Everton Ribeiro do que pelo Everton Ribeiro. Completamente. Essa linha de 3, que muitas vezes ele usa... Fisicamente, muito também pelo Arrascaeta. Porque ele hoje, com a bola, não resolveu. Mas é isso. Mas sem a bola, ele é nulo. O Arrascaeta, sem a bola, é nulo. Quando a bola bate no pé dele, ele saca, né, uma das genialidades dele, é plenamente justificável. Mas a posição... Mas ele sem a bola não existe no jogo. Eu concordo, mas a posição dele, talvez... O Everton Ribeiro tem jogado muito aberto pela direita e é um canhoto que traz para dentro para a ultrapassagem de um lateral que tem um pouco mais de profundidade, que é o Wesley. Essa função do Everton Ribeiro exige mais ele voltar, principalmente numa marcação ali pelo lado direito, do que o Arrascaeta, que muitas vezes descansa para ter a bola e acionar um atacante hoje. O Dorival jogava com 2 e o Arrascaeta por trás dos 2. Porque o Sampaoli pensa assim, porque na teoria, o sistema... Eles fizeram hoje basicamente a mesma função, um de cada lado. Sim, porque você... E aí você escolhe, não, aqui, se tiver que voltar todo mundo, volta mais o Everton para descansar o Arrascaeta. Mas ele poderia fazer o contrário, volta o Arrascaeta para descansar o Everton. Mas tem o Bruno Henrique também, que é um jogador que, voltando de lesão, foi substituído também, né? O Pedro acabou entrando aí fez uma função de segundo atacante junto com o Gabriel. O Bruno Henrique também não tem ainda essa potência para voltar e fazer essa função sem a bola. O defeito do Flamengo na temporada passada, e grande parte até desse trabalho do Paulo Souza e depois do Vitor Pereira, era um time que sem a bola a recomposição era muito lenta. O Sampaoli até fez essa correção, ele descartou praticamente o Varela, né, e colocou o Wesley como titular, porque é um jogador que ataca o corredor e volta para marcar, é jovem e tem essa potência. Do outro lado, o Ayrton Lucas faz a mesma coisa. A gente já discutiu isso algumas vezes, né? O time com 3 zagueiros,
ou o time com o Felipe Luiz de lateral esquerdo, constrói e ele coloca um ponta que é o Everton Cebolinha. Quando joga o Ayrton Lucas, ele coloca o Arrascaeta, que traz para dentro, e o Ayrton Lucas faz esse corredor. Os dois juntos, Everton Ribeiro e Arrascaeta, ele já tinha, eu não diria descartado. No começo do trabalho dele era ou um ou outro, né? O Everton Ribeiro ficava no banco, o Arrascaeta titular. O Everton Ribeiro entrava no segundo tempo. Agora ele tem colocado mais os dois juntos. Eu acho que o lado direito do Flamengo ainda não foi solucionado e por isso há um clamor, um desespero para ter um jogador para chegar, ou o Claudinho, ou qualquer outro jogador, não sei se o Jean Lucas, né? O Jean Lucas foi contra o... Jean Lucas é o que foi para o Santos. Não. O Wendel. O Wendel. O Wendel, não, chegou agora para o Flamengo. São Alan. todos os nomes que acabou... O Alan. O Alan? Luiz Araújo. Luiz Araújo. Luiz Araújo. Perdão. Chegamos. Muito obrigado, gente. Chegamos. Não sei se o Luiz Araújo faz essa função pelo lado direito com consistência para dar aí esse suporte ao outra lado. característica, mas pode fazer. Mas há um clamor, talvez, interno, e aí, nesse aspecto, o São Paulo tem razão de bater na porta da diretoria e pedir reforço. Sim. Porque do meio para frente é um time que precisa, com a bola é espetacular. Mas o jogo tem duas fases, né? Com e sem a bola. E essa fase sem a bola, o Flamengo voltou a ser aquele Flamengo, espaçado quando volta para marcar. Sim, tá. Hoje foi muito espaçado. Acho que passa pela escalação, mas também pelos momentos individuais desses jogadores brilhantes. Nenhum deles conseguiu ter um lampejo hoje. Nenhum deles. Sacou da cartola um lance genial. No jogo contra o Fortaleza, o Arrascaeta saca da cartola um drible e um passe de 3 dedos pro Gabigol fazer o primeiro gol. Ali abre o jogo. Hoje ninguém teve essa sacada. Teve chance o Flamengo de fazer gol? Sim, teve. Parou algumas vezes no goleiro. Mas não teve nenhum brilhantismo. E aí explode lá atrás. Explode de uma forma muito perigosa. Porque agora, Campeonato Brasileiro já ficou difícil. Já vai olhar pro Botafogo lá longe. Ok, vamos focar em Copa agora. Se jogar da forma como tem jogado, contra Grêmio que vem por aí, o Olímpia ainda passa, mas depois a partir de quartas de final de Libertadores, hoje não é suficiente. O Flamengo tem elenco para jogar muito mais do que tem jogado. E é preciso que se entenda isso, que se aperte o ritmo, porque senão vai ficar a ver navios. Eu acho que fecho o Flamengo, eu acho que o São Paulo vai ter que fazer uma escolha, que é a de continuar a construção do jeito que os times deles sempre jogaram, ou de se adaptar ao momento, levar a temporada do melhor jeito possível e tentar dessa forma conseguir os melhores resultados. Traduzindo isso para o campo, tem jogadores do Flamengo que são imprescindíveis. Arrascaeta, tecnicamente, imprescindível. Gerson, imprescindível. Para mim, o Gabigol, imprescindível. Claro. E se voltar a jogar o que pode, já deu mostras de que deve jogar o que pode, Bruno Henrique, imprescindível. Eu falei de 3 jogadores que jogam pela esquerda, o que entra no assunto que o Elton falava. Como fechar o meio-campo? E aí o Everton Ribeiro vai voltando um pouquinho mais pela direita. Você precisa proteger a defesa. O Flamengo é um time com elenco, se tivesse pronto talhado jogar num 4-1-3-2, porque o Bruno Henrique não pode ficar fazendo corredor do lado esquerdo, porque o Bruno Henrique é um segundo atacante que volta do ataque para a esquerda e entra como um centroavante, o que, se o time tem construção, destrói as defesas adversárias. O entendimento de Gerson e Arrascaeta, o Arrascaeta saindo da esquerda para dentro na construção, o Gerson vindo de dentro para a esquerda, a troca, como a gente viu desde a época do Jorge Jesus, também destrói as defesas adversárias, mas você joga só com um jogador na frente do sistema de marcação, o que exige que você consiga pressionar e retomar a bola no campo de ataque, ou ter um entrosamento muito grande. Essa é a construção Sampaoli. Essa é a construção clássica do técnico. A outra construção é você abrir mão de um talento na frente, colocar 2 jogadores de marcação, Eric e Alain, entrosados na frente de um quarteto, né? E aí escolher como é que você vai proteger os lados do campo, sacrificando um jogador. Porque o Arrascaeta, eu concordo com o Eugênio, não é um jogador para fazer isso. O Arrascaeta é um jogador que vai ter que jogar mais solto, não é um atacante, mas é um jogador que vai ter que buscar o espaço para receber a bola quando o Flamengo perde, e aí com outros jogadores você consegue fazer uma recomposição com os 2 volantes. E aí você pode pensar até em jogadores tecnicamente tão piores, como Everton Cebolinha, né? Usando o Bruno Henrique ao longo das partidas, mantendo o Everton Ribeiro na direita, jogando num 4-4-2 sem a bola. É uma escolha que ele vai ter que fazer em algum momento. Me parece que ele ainda não fez.
Vamos ver o que ele decide nos mata-matas, que para mim parece que ele vai ser mais adaptável à realidade do que tem sido no Campeonato Brasileiro. O tempo está curto e a gente precisa falar ainda do Palmeiras. Mas só fechar. Vai. O gramado do Maracanã está horrível. Talvez um dos piores do Campeonato Brasileiro. Isso atrapalha o Flamengo Muito. e é a final da Libertadores. A Conmebol não vai aceitar esse gramado. Ela vai pedir o Maracanã com antecedência E o Flamengo vai ficar sem o Maracanã. e o Fluminense. E o Fluminense. Bem lembrado. Galera, que triste, né? O nosso sábado, né, cara? Sem uma vitória do Mengão, né? Pois é, cara, estou aqui com a tabela do Campeonato Brasileiro aberta. O Botafogo joga amanhã contra o Santos, na Vila Belmiro, às 16 horas. Se o Botafogo vencer, ele abre 14 pontos para o Flamengo, né? Só que, neste momento, está rolando o Grêmio e Atlético Mineiro. E o Grêmio está vencendo por 1-0 o Atlético Mineiro. Ou seja, o Grêmio agora é segundo colocado com 29 pontos e o Flamengo terceiro colocado com 28. Palmeiras venceu o Fortaleza, também tem 28. O São Paulo perdeu para o Cuiabá, tem 25 pontos. O Fluminense tem 25 pontos. O Fluminense que joga na segunda-feira contra o Coritiba, né, às 7 da noite. O Fluminense tem 25 pontos. A sorte do Flamengo, se é que dá para dizer que isso é sorte, o São Paulo perdeu para o Cuiabá. Se não, o Flamengo poderia ficar em quarto lugar, né? Cara, só tem uma coisa para dizer. A sensação que passa é que o Flamengo não quer vencer o Campeonato Brasileiro. Ou que não dar a mínima pro Campeonato Brasileiro, porque é uma moleza, cara. Eu não sei. Na hora que chega para definir na frente do gol, os caras não capricham. Chutam de qualquer jeito, chute prensado, se é para passar, não passa. O Flamengo finaliza muito pouco, tem a posse de bola, mas não cria, não chuta em gol. Parece que o Flamengo não tá nem aí pro Campeonato Brasileiro, pelo menos é a impressão que passa, porque quando joga a Copa é diferente. Quando o Flamengo enfrentou o Fluminense pela Copa do Brasil, foi diferente. Quando o Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense, também foi diferente, cara. O que acontece com o Flamengo no Campeonato Brasileiro? É um mistério, né? Ninguém nunca vai assumir, mas vencer as Copas é um caminho mais curto. De repente eles acham que é mais fácil. Resultado final, o Flamengo hoje jogou mal, poderia ter saído com a derrota do Maracanã. Empatamos no finalzinho do segundo tempo para dar um alívio, né, na vergonha, né, no vexame. Esse ano o Flamengo vem acumulando vexames. Nós até aqui não vencemos nada, galera. Então, só nos restam as Copas, cara. Porque Campeonato Brasileiro, eu só vou contar com o Campeonato Brasileiro se o Botafogo começar a perder. Se ele vencer o Santos amanhã, já era. Eu sei que faltam muitas rodadas, mas, cara, o Flamengo não quer. Parece que é isso que tá acontecendo, né? Quando o Flamengo tem a chance, tem um adversário mais fácil, o Flamengo não joga bola. Então é por isso que eu falo, parece que o Flamengo não quer o Campeonato Brasileiro. Valeu? Tamo juntos. Antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!